Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Deicon Silva e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e na nossa página no Facebook. Meus amigos, ontem, dia 5 de julho de 2022, foi o dia da audiência pública no Senado sobre o ativismo judicial. Várias figuras públicas e pessoas com notório saber jurídico, os grandes juristas desse país foram convidados e compareceram para debater o tema. Só que algumas pessoas ali, dois ministros, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes não compareceram. E isso irritou não só o Brasil, mas os senadores também. Isso não vai ficar assim, porque já há uma articulação dentro do Senado para que esse convite, que até então não era obrigatória, transforme em medida compulsória e eles sejam obrigados a comparecerem no Senado para dar explicações e para responder às perguntas dos senadores. Porque, veja só, é um grave desrespeito não só àquela casa legislativa que tem a competência de julgar as ações dos ministros do STF, mas também a todo o Brasil. Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, a todo momento, vai dar palestras lá em Portugal, em Oxford, onde ele, inclusive, foi hostilizado e foi desmentido por dois patriotas, O ministro Alexandre de Moraes também dá palestras o tempo todo. Quer dizer, se eles podem atravessar o oceano e ir lá para a Europa, por que eles não podem atravessar a rua? Porque o prédio do Supremo é praticamente do lado do Senado. Dá para ir a pé se eles quiserem. Por que eles não puderam ir lá no Senado, responder as perguntas, dar explicações, sabe? Seria a oportunidade ímpar que eles tinham de mostrar para o Brasil todo que eles estão certos e que nós estamos errados. Que nós estamos aí sob suspeição, que a gente está entendendo tudo errado, que eles estão tomando as atitudes que eles estão tomando com base em alguma coisa que a gente quer saber. É isso que a gente quer saber. Ministro Barroso, era a oportunidade ímpar que o senhor tinha de ir lá e mostrar as provas que o senhor tem das alegações que o senhor fez em relação às Forças Armadas, dizendo, aquela grave acusação, dizendo que eles estão atentando contra o processo eleitoral e que são orientados por quem estão acima deles. E quem é que está acima das Forças Armadas? O presidente Bolsonaro, Uma grave acusação. E que tem que sim ser lembrado. Eu vou repetir isso novamente. O ministro Barroso precisa apresentar as provas dessa grave acusação que fez contra uma importante instituição da República ou então responder por fazer essa acusação falsa, sem provas, tá certo? Então eles querem nos criminalizar por opiniões, agora ele tem que responder por isso. E não vai ficar assim, já há uma articulação aqui, como eu falei, no Senado. Olha só, senadores se sentiram humilhados por falta de ministros do STF em sessão para tratar de ativismo judicial e já trabalham pela convocação compulsória, tá? E olha, de antemão eu já digo para vocês, é possível que isso aconteça, tá? Porque tudo bem, a gente sabe que o Rodrigo Pacheco tá fechadão ali com o bloco da toga, mas pode não depender dele a convocação compulsória dos ministros. Ele não precisa autorizar. Sabe por quê? Porque tem uma hierarquia dentro do Senado. E o Rodrigo Pacheco não está no topo dessa hierarquia. Ele é o presidente do Senado. Entretanto, a hierarquia é o seguinte: em terceiro lugar, presidência da casa, que é o Rodrigo Pacheco. Em segundo lugar, mesa diretora. E em primeiro lugar, quem está acima, no topo, é o plenário da casa. Então, o plenário do Senado é soberano. Em ano eleitoral, todo mundo querendo fazer média ali com seus eleitores, para ganhar as suas bases, eles vão querer fazer alguma coisa para ficar de bem com o eleitorado. Então, Rodrigo Pacheco não vai conseguir impedir isso aí não, viu? Tenho certeza disso. Aqui vai para frente, pessoal. Os senadores membros da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado ficaram irritados com a ausência, sem explicações, de ministros do Supremo Tribunal Federal, convidados para uma audiência pública no colegiado na tarde desta terça-feira, conforme informado por fonte do Terra Brasil Notícias. O Senado já estuda uma forma de realizar uma convocação dos membros da Corte para que eles não possam rejeitar. Os integrantes da comissão haviam convidado os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, para debater o ativismo judicial e o princípio da separação dos poderes. Algo que parece que os ministros desconhecem totalmente, O ministro João Otávio Noronha, do STJ, também foi convidado e não compareceu. Outro convidado que também não compareceu à audiência pública foi o ex-ministro do Supremo José Francisco Rezec. O ex-magistrado, porém, enviou uma carta lida pelo presidente da comissão, senador Regufe,
explicando que não seria conveniente para amplitude do debate um ex-ministro da corte falar sobre o tema. Realmente não vai nem feder nem cheirar, né? Quem tem que falar é quem está lá tomando as decisões. E eu repito, o ministro Barroso perdeu a oportunidade de apresentar as provas que ele precisa apresentar sobre a declaração que ele fez. Nós não podemos deixar esse assunto esfriar. Nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Porque isso foi uma grave acusação. E eu me recuso a acreditar que um iluministro do Supremo Tribunal Federal vá cometer uma fake news, vá mentir descaradamente. Portanto, se ele falou aquilo, ele precisa apresentar as provas ou responder pelos seus atos. Essa é a questão. Né? E quem não deve não teme. Por que os ministros não compareceram lá? Para responder as perguntas, para dar as suas alegações, para dizer por que eles estão tomando as atitudes que eles estão tomando, desrespeitando o devido processo legal, desrespeitando a Constituição, na visão dos próprios juristas que foram lá. Aliás, meus amigos, eu assisti parte da sessão e olha, todas as pessoas que falaram na sessão, inclusive senadores, mencionaram o ativismo judicial crescente no país e também o artigo 142. Eu quero até fazer um vídeo sobre isso porque, olha, realmente foi muito interessante. Para questões pontuais, como eu venho falando aqui, o artigo 142 pode ser acionado para reparação da lei e da ordem em questões pontuais. E eu sempre citei o exemplo do caso do ministro Alexandre de Moraes, que simplesmente ignorou a graça constitucional concedida a Daniel Silveira pelo presidente Bolsonaro. O artigo 142 pode ser acionado, por exemplo, para reparação nesse sentido, em questão pontual, né? Não tem nada de intervenção, de golpe, de militares no poder, né, com Bolsonaro, não tem nada disso, né? Reparação da lei e da ordem em questões pontuais. Agora nós temos senadores falando sobre o artigo 142 e sobre o ativismo judicial e agora em convocação compulsória dos ministros. Ou seja, meus amigos, há quanto tempo eu venho falando aqui no canal que a hora do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Barroso está chegando. É uma questão de tempo. Não é mais uma questão de se eles serão empichados, é uma questão de quando, tá? Eu não sei se vai ser, provavelmente esse ano não temos clima para isso, ano eleitoral, talvez no fim do ano, não sei, né? Ou talvez se eles tomarem outras atitudes aí, mas a hora tá chegando, não tem mais ambiente para eles permanecerem lá, não depois do que eles fizeram. Ministro Barroso, nem se fala. Ministro Alexandre de Moraes, então, né? A lista é grande. Daniel Silveira talvez é o maior exemplo de desrespeito à nossa lei e à Constituição. Mencionaram o artigo 53 que dá imunidade a parlamentares, desrespeitado e ignorado em relação a Daniel Silveira. Então, meus amigos, a hora da nossa libertação está chegando, tenho certeza disso. Talvez o ano que vem nós tenhamos a mudança que o Brasil tanto precisa. E é claro que eu me refiro que isso depende de nós, porque esse ano nós poderemos escolher as pessoas certas para compor o governo, para compor a base do governo, deputados e senadores. E eu, se Deus quiser, se a minha candidatura se efetivar, eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui por São Paulo, estarei lá junto ao ministro Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo para fazer parte dessa mudança. E nós precisamos de pessoas boas, honestas, sem rabo preso, sem pendência na justiça, que tenham independência e que vão de fato representar o povo. E é por isso que eu estou elaborando uma boa lista com bons nomes em todos os estados. Eu vou indicar 2 nomes para cada cargo em cada estado. 2 nomes para deputado estadual, deputado federal, 1 senador e 1 governador em cada estado, tá? Eu vou divulgar essa lista em momento oportuno, tá bom? Ela ainda não tá fechada, eu tenho que fazer toda uma pesquisa do histórico da pessoa para ver em quem ela apoiou no passado, como ela se posicionou e etc. Além do mais, se eu divulgar ela muito antes, a gente pode incorrer aí em crime eleitoral, né? Com divulgação antecipada, etc. Ou até pode cair no esquecimento das pessoas. Eu pretendo divulgar ali mais ou menos 15 dias antes das eleições, tá? E aí a gente vai compartilhando, relembrando e tudo mais. Acho que é um período bom. Enfim, eu conto com a ajuda de vocês para crescer o canal. Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se se você ainda não for inscrito, tá certo? E eu conto com seu apoio. Muito obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima.